Querido, nós vamos ler 2 textos na Bíblia, e eu te convido a ficar de pé nesse momento. Abra sua Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos, ou se você tem uma versão mais antiga, você vai achar como Cantares. Logo após livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, dos Cânticos, capítulo de número 5, verso de número 4 ao verso de número 6. Cantares, capítulo de número 5, verso de número 4 ao verso de número 6. Ou Cântico dos Cânticos. É um pouquinho mais para frente, a gente está em Salmos. Capítulo de número 5. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, não se preocupe, é só olhar para cima. O texto está aí. É um livro que pouco nós lemos, pouco nós cavucamos dele, mas hoje Deus tem algo especial para falar ao nosso coração. Amém? Cantares capítulo de número 5, verso de número 4, diz assim: o meu amado pôs a mão em uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta, as minhas mãos destilavam óleo de mirra, meus dedos vertiam azeite na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Quem entendeu diz amém. Vai um pouquinho mais para frente da sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, verso de número 15 ao verso de número 24. Lucas, capítulo de número 22, verso de número 15 ao verso de número 24. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, desespera, pastor. Nós aguardamos. Existe algo que a igreja precisa começar a entender. Particularmente eu também gosto de tecnologia. Nós temos diversos aplicativos que nos ajudam cada dia mais entendermos da palavra e termos a palavra fácil. Mas a gente precisa se preparar, porque vai chegar dias que não vai ter mais esses aplicativos, como em alguns países já é proibido. A gente só vai ter o papel. Então, querido, ande com a sua Bíblia de papel. Seja grato por você ter ela, porque é uma liberdade que não é todos que têm no nosso mundo. Amém? Lucas capítulo de número 22, verso de número 15 ao verso de número 24, diz assim: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomam isto e partilhem um com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo.
surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Quem entendeu diz amém. Feche seus olhos por um momento. Pai de amor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós entregamos o nosso sacrifício em oferta a Ti. Senhor, nós estamos cultuando, mas como toda boa conversa, não é somente um lado que fala, os dois precisam falar. Senhor, e nós queremos te ouvir agora. Senhor, não aquilo que queremos, não aquilo que simplesmente vai nos deixar alegre, mas aquilo que vai nos transformar. Aquilo que vai nos confrontar a ser melhores, aquilo que vai nos confrontar a estar mais perto de Ti. É isso que a Tua palavra faz conosco. Senhor, a cruz para nós é vergonha, porque era para ser nossa, mas o Senhor tomou ela por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, então nesse momento que nós podemos estar com os ouvidos apercebidos, Senhor, meu Deus, meu Pai, com a mente aberta para ouvir a Tua voz. Senhor, meu Deus, meu Pai, que tudo aquilo que tentar roubar a atenção dos Seus filhos agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, seja repreendido por Ti. Senhor, Papai querido Santo, toda pensamento contrário, Senhor, toda ação demoníaca, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda obra feita para que a palavra não venha entrar e fazer efeito, nós agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos em Teu nome, Senhor, Papai querido Santo, a solução para isso. Senhor, Papai querido Santo, nós pedimos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Teu Espírito Santo permaneça conosco, invada, Senhor, a cada canto deste lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, falando de uma maneira extraordinária. Senhor, que nós podemos Te adorar pela Tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós podemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ver o poder acontecer, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, milagres acontecer, Senhor, Papai querido Santo, soluções acontecerem. É o que eu Te peço, Senhor. Eu lembro ainda, Senhor, da minha adolescência, quanto temor nós tínhamos para um culto de Santa Ceia. Senhor, quantas e quantas vezes nós ouvíamos testemunho, Senhor, meu Deus, meu Pai, que pessoas eram batizadas numa Santa Ceia, que pessoas eram curadas numa Santa Ceia. Senhor, nós não nos permita perder o temor disso. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. E quem acredita diz amém. Se sente glorificando o nome santo de Jesus. Querido, será que para tudo que o Senhor está fazendo nos dias de hoje, para tudo que o Senhor está falando nos dias de hoje, será que para todas as pregações que nós ouvimos, para todas as palavras que o Senhor libera sobre nossa vida, será que nós estamos apercebidos? Será que nós estamos prestando atenção? Será que nós estamos realmente vivendo aquilo que o Senhor tem falado para nós? Será que nós estamos de ouvidos atentos? Porque sabemos que a palavra pode mudar qualquer situação, que a palavra pode mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa família. Será que nossos ouvidos realmente estão atentos para tudo o que está acontecendo? Será que os nossos olhos estão conseguindo ver os sinais que Cristo está mandando sobre a terra? Será que nós estamos preocupados o suficiente com a volta de Jesus? Ou será que nós só temos medo desse dia? Será que tudo o que acontece, todos os trabalhos que a igreja tem, o culto de oração, uma campanha, um congresso, uma conferência, um aniversário, as santas ceias que nós participamos durante o ano, será que os nossos ouvidos estão realmente prestando atenção para aquilo que o Senhor está falando? Ou nós estamos no mesmo ambiente que Cristo, nós estamos no mesmo ambiente que o Espírito Santo, vendo um chorar, outro se emocionar, mas quando nós saímos, nós esquecemos de tudo que é dito, nós não percebemos tudo que está acontecendo, e nós achamos que estamos cheios de uma presença que pouco nós conhecemos. Não
existe ambiente que o Senhor está, que ele seja comum, que ele seja igual, que não aconteça nada. Jesus, quando passava até a beira de um caminho, os doentes eram curados. Jesus, quando passava, apenas passava perto de alguém que era necessitado, Jesus mudava a história. Milagres aconteciam, sobrenatural acontecia. E será que nós estamos olhando para o nosso culto, olhando para esse momento, acreditando que o sobrenatural pode acontecer? Ou nós estamos desapercebidos a esse momento? Querido, pela misericórdia de Deus, eu ministro já há 19 anos que eu prego. E nesses 19 anos já preguei muita Santa Ceia. Mas nunca preguei sobre Santa Ceia. Eu nunca trouxe esse tema. Porque às vezes a gente acha que é tão normal, tão comum, que todos estão entendendo o que está acontecendo. Todos estão sabendo o que está fazendo. Nós temos Santa Ceia como um misticismo tão grande. Alguns vão colocar inúmeras barreiras para que você participe da Santa Ceia. Vão colocar inúmeros requisitos que você precisa cumprir para poder participar da Santa Ceia, como se a Santa Ceia fosse para os santos, perdendo o real motivo daquilo que o Senhor fez, desapercebido para o que é que estamos fazendo nos dias de hoje e o que iremos fazer no céu. Porque a Bíblia vai dizer, e o livro de Apocalipse vai deixar bem claro, que no momento em que subirmos lá, o Senhor estará com uma ceia preparada para nós. Mas nós estamos tão desapercebidos, sem entender muitas das vezes o que está acontecendo, entrando e saindo de reuniões, de trabalho, de culto, como você queira chamar, e parecendo que a nossa vida não muda em nada, a nossa mentalidade não muda em nada. Nós pensamos da mesma forma desde que entramos dentro da igreja, até um dia, quem sabe, nós permanecemos ou sairmos. Paulo vai dizer que para nós vivermos aquilo que o Senhor tem de bom, perfeito e agradável, nós precisamos mudar o nosso entendimento, a maneira de ver as coisas, a maneira de entender as coisas, a maneira de pensar. Toda mudança não começa aqui, toda mudança começa aqui. Toda mudança que você pode fazer na sua vida não começa da forma que você anda, que você veste, não, começa da forma que você pensa. E Satanás, ele é extremamente articuloso. Ele não tem a intenção nenhuma de te tirar da igreja. Ele não tem a intenção nenhuma de te tirar da mesa. Nenhuma. Até porque o livro de Lucas, capítulo de número 22, nos primeiros versículos, tem algo chiando aqui alto. No livro de Lucas, nos primeiros versículos, no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que Satanás toma a vida de Judas, o Iscariotes. E da mesma maneira que Satanás estava operando dentro dele, ele participou da ceia como se nada tivesse acontecido. Como se tudo estivesse tranquilo, como se tudo estivesse normal. Querido, nós lemos dois textos com o mesmo fundamento, com a mesma temática, com o mesmo ponto focal. Qual que é ele, pastor? É de estarmos em um momento com Deus, de estarmos em um momento de culto, de adoração, de mesa, de aprendizado, de discipulado, mas estarmos completamente desapercebidos para o que está acontecendo.
O livro de Cantares, Salomão vai escrever uma carta para alguns, até um pouco tanto quanto romântica, mas Salomão escreve uma carta de um amado, de um noivo, tentando encontrar a noiva de qualquer forma, mas diversos desencontros acontecem. Um casamento que parece que somente um lado está querendo. Um encontro que parece que somente um lado está querendo. A Bíblia vai dizer que a noiva, no capítulo de número 5 de Cantares, estava dormindo dentro de casa, aguardando o noivo. O noivo chegou, pôs a mão na maçaneta, mas ela demora a se levantar, ao ponto de o noivo ter ido embora. E ela apenas ficar com as mãos melecadas de óleo pela maçaneta que ele tinha colocado a mão. Querido, nós estamos em um momento em que a igreja está clamando tanto por unção, tanto por azeite, tanto por avivamento, que está mais preocupada se a maçaneta vai estar cheia de óleo ou se vai encontrar com Jesus Cristo. Que está mais preocupada em comparar, em medir, em dar pitaco na unção do outro, do que preocupada com aquilo que Jesus está fazendo e qual é o objetivo de Cristo com a igreja. Querido, se você pegar 20 anos atrás, nós participávamos de Santa Ceia, e nós falávamos que era o culto que realmente era para crente. Porque a Santa Ceia não era por motivo de lembrar e te fazer chorar pelos cravos, pela cruz. Não, a Santa Ceia era para te lembrar que se não fosse o sacrifício, nós continuávamos como miseráveis. Nós continuávamos como um nada se não fosse Cristo, o sacrifício da cruz. E quando Cristo decide, e a Bíblia é clara em dizer que Ele estava ansioso por aquele momento de participar, de celebrar a Santa Ceia, que Ele estava ansioso por estarem com Ele, a Bíblia diz que ele começa a ensinar diversas coisas. O texto é riquíssimo. Primeira coisa, olha para o irmão que está do seu lado. Primeira coisa que Cristo ensinou na ceia: nós precisamos ter ansiedade pelos momentos que estamos juntos. Que loucura! Porque parece que estarmos juntos é desespero e não ansiedade. Parece que se vamos fazer algum culto, alguma coisa, parece que é desespero para chegar. E não o desespero de querer viver aquilo. Glória a Deus. Mas o desespero daquilo passar rápido. Nós não temos mais ansiedade para estarmos juntos. A Santa Ceia parece que perdeu toda a ansiedade, porque eu não deixo de participar daquilo que eu dou importância. Eu deixo de participar daquilo que para mim não é prioridade. Eu não deixo as coisas esquecerem daquilo que eu estou focado em fazer. Eu esqueço daquilo que é secundário para mim. Eu esqueço daquilo que eu não coloco importância. Eu esqueço daquilo que eu não tenho ansiedade por viver. Então a primeira lição que Jesus disse: olha, eu estou ansioso de estar com vocês.
mesmo sabendo que eu vou sair daqui e vou sofrer. Eu estive ansioso por esse momento, mesmo sabendo que eu vou sair daqui e vou morrer. Eu contei os dias para isso chegar, mesmo sabendo tudo que eu vou sofrer. Eu quis estar com vocês nesse momento. Olha para a pessoa que está do seu lado, à sua volta aqui, os olhos mais perto que você encontrar aí. Pergunta para ele e fala: meu irmão, você estava ansioso por me encontrar hoje? Ah, mas pastor, pessoas dá problema, dá, irmão. Por isso que amar é suportar. Amar é suportar. Conviver não é conviver só com o que é benéfico. A gente convive com os defeitos. Quando nós casamos, nós não casamos somente com aquela pessoa que nós namoramos, vimos 1 hora, 2 horas por dia e está lindo e maravilhoso. Não, a gente vai casar com uma pessoa que deixa a toalha em cima da cama, que abre porta e não fecha, que deixa as coisas bagunçadas. E nós vamos conviver com isso. Senão nós vamos ficar separando e tendo diversos relacionamentos, porque ninguém é perfeito. E na igreja nós estamos procurando uma perfeição, um amor que não existe. Nós estamos querendo encontrar dentro da igreja só os ursinhos carinhosos. E não é, irmão. Na igreja a gente só encontra os ex-endemoniados. Quem é duro de engolir. E nós temos que ter ansiedade de estarmos juntos. Querer conviver. Ter prazer de trabalhar junto com o irmão que está do seu lado na obra. Ter prazer de ver o irmão. De conversar, de rir, de abraçar. Querido, eu tive um pastor que ele dizia que a única coisa que dá certo sozinho é ilha. Porque ninguém nasceu para ficar sozinho. Ninguém nasceu. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: a segunda coisa que Jesus ensinou, ele deixou claro, sem novidade, que seria o último momento que eles iam estar juntos. Analisando o texto, é até incoerente imaginar que Pedro voltou a pescar, que os discípulos se desesperaram, que apenas João teve a coragem de seguir, de ver o sofrimento. Porque deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não engana ninguém. Ninguém. O problema é que nós estamos desapercebidos para o que ele está falando. Você não entra em uma dificuldade na sua vida sem Cristo te avisar antes. Você não entra. Ah, pastor, mas eu entrei. Mas Cristo te avisou, você não ouviu. Porque eu acredito no que está escrito aqui, querido. E se está escrito, é verdade. Ele não faz nada sem que avise os santos antes. Não faz. Então ele olhou para os discípulos e deixou claro: olha, eu estou ansioso por estar nesse momento com vocês, mesmo sabendo que daqui eu vou sofrer. E todas as vezes que vocês fizerem isso, e a memória for o que eu fiz, o que eu executei, saiba que essa é a última vez que eu vou estar aqui com vocês. Eu não vou comer de novo com vocês. Eu não vou beber de novo com vocês. Agora isso nós só vamos viver no reino de Deus. Nós não vamos mais viver aqui. Deixou claro ou não? Terceira coisa que Jesus ensinou:
Olha para o irmão que está do seu lado, fala a terceira coisa. Jesus disse que o reino de Deus estava chegando. Ao contrário do que nós imaginamos nos dias de hoje, nós vivemos o reino de Deus. Ou você vive o reino, ou você não vive, não tem meio termo. Não tem eu vivo Deus mais ou menos. Não. Ou você vive o reino, ou você não vive. Jesus deixou claro que a sua morte, a sua partida, o seu sofrimento iria trazer o reino de Deus para nós vivemos a oportunidade de estarmos aqui. A Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga, é uma simbologia que nós nem mais damos importância. Querido, naquela época não era todo mundo que sentia Deus, Espírito Santo não estava na terra. Você via milagre uma vez ou outra, você não tinha oportunidade de estar cultuando, ainda mais a gente que tem descendência de gentil. Ninguém aqui tem descendência de judeu. Nós nem iríamos ser contados. Mas o reino de Deus veio para que nós pudéssemos ter oportunidade. Olha para o irmão. Quarta coisa que Jesus ensinou nesse texto. A expressão que ele usa para o corpo. Ele está falando sobre a sua morte extremamente dolorosa. Porque quando Jesus ensina que o corpo dele ia ser partido por nós, é literal. Isaías vai descrever todas as dores que Jesus iria passar 700 anos antes de Jesus existir. Ele ia ser moído. Ele iria ser transpassado por uma lança, ele iria ser crucificado, ele iria ser açoitado, iriam cuspir no seu rosto, iriam falar que ele não era ninguém, iriam humilhá-lo. Mas mesmo assim Jesus quis vir. E ele deixa claro para os discípulos: olha, o meu corpo vai ser dividido entre vocês. Quinta coisa que Jesus ensinou nesse texto, olha para o irmão. Diz para ele: todo o sangue iria ser derramado. Alguém que fala para você ao meio de um jantar: olha, o meu sangue vai ser derramado por vocês. Está claro ou não está claro o que vai acontecer? Jesus nunca pregou para que as pessoas não entendessem o que ele falava. As parábolas que para nós hoje são complexas é porque Jesus estava usando termos da época para explicar para todos que estavam ouvindo o que ele queria. E quando não entendiam, como a parábola do semeador, no final ele disse: olha, a parábola do semeador significa isso. O solo rochoso é aqueles que estão apercebidos somente com si. Os solos que vertem ali, germinam a semente, é aquele que abre o coração e ouve minha palavra. Jesus sempre deixou claro que ele estava pregando. Mas sabe qual é um dos motivos da desobediência? É a falta de atenção. Nós não entendemos a ordem que nós não prestamos atenção. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, o inferno estará cheio de boas intenções, de pessoas que achavam que estava fazendo certo, mas não ouviram a ordem. Sexta coisa que Jesus ensinou é que uma nova aliança estava acontecendo. A igreja não seria como a igreja era naquele momento. As coisas iriam mudar. Agora a nossa aliança era com Cristo, não era com as leis de Moisés. Sétima coisa que Jesus ensina é que um dos apóstolos iria trair. Ele iria trair. Um que estava sentado à mesa iria trair. Ele deixa claro isso: olha,
As minhas mãos estão com as mãos daquele que me trai. Oitava coisa que Jesus ensinou nesse texto é que ele não seria preso. Ele iria se entregar. Não seria um acaso. Em um último momento, Jesus passa um resumo para os apóstolos de tudo o que ele veio ensinando em 3 anos e meio. Esperando que todos estivessem apercebidos, ouvindo, guardando. Mas sabe qual foi a discussão deles? Quem vai ser o maior? Quem vai ter mais destaque? Quem vai ter mais importância naquilo que nós vamos fazer? Quem vai ter mais recompensa? Quantas mesas nós sentamos com Cristo? Quantas oportunidades nós temos de cear com Cristo? E parece que nós ouvimos, entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro, como a nossa mãe dizia. Nós nem sabemos o que foi pregado, porque nós guardamos aquilo que afaga o nosso ego. E o ego sempre vai te levar para o lugar de destaque. O ego sempre vai querer saber o que você ganha com isso. Nós queremos saber numa Santa Ceia qual que vai ser a nossa cura. Quando eu vou ser renovado? Quando que o meu milagre vai chegar? Ou, melhor dizendo, pela nossa própria vontade, nós deixamos de participar de mesas como essa. Como se não fosse tão importante assim. Como se não tivesse outros feriados no ano para você viajar. Como se não tivesse outros domingos no ano para você ir passear e ir para a casa de um parente. Jesus disse tudo isso. Eu vou ser traído. Eu vou sofrer. Vão partir o meu corpo. Todo o meu sangue vai ser vertido. Daqui a pouco eu estou me entregando. E um olha para o outro e pergunta: quem vai ser o maior? Será que é João que está repousando a cabeça no ombro? Será que é Pedro que teve um destaque nesses 3 anos e meio? Quem é o maior? Deixamos de participar de mesas não só quando nós não entramos no local. Quando o nosso ego não deixa a gente discernir o que está sendo falado. Quando o filtro daquilo que ouvimos da parte de Deus é apenas a nossa vontade. Nós achamos absurdamente agressivo quando se fala nos dias de hoje de falso profeta, de fariseu. Nós queremos nos apartar dessa palavra a todo momento. Mas Paulo ensina Timóteo, vai chegar um momento que eles vão levantar mestres para eles mesmos. Eles vão escolher o que eles querem ouvir. Eles vão determinar o que vai afagar o ego deles. Eles vão parecer que tem comichões nos ouvidos, e toda a verdade que for dita não vão ouvir. Vão querer matar quem está falando a verdade, mas você não segue eles. Mesmo que a sua vida estiver em perigo, não faça isso. Paulo chega na igreja de Coríntios e vai explicar a mesma coisa que nós lemos em Lucas capítulo de número 22. Por quê? Porque a igreja estava querendo status.
A igreja queria aparecer. Na igreja de Coríntios, a Santa Ceia era de manhã até a noite. De manhã vinham os pobres. À noite, que servia o melhor vinho, vinha quem tinha dinheiro. Eles não queriam esperar um pelos outros, porque já não tinha mais a ansiedade de estar juntos. Todas as vezes que nós colocamos o nosso ego em primeiro lugar, nós vamos estar longe dessa mesa. Nós vamos estar longe do que é evangelho. Nós vamos estar longe da mensagem de Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: Jesus estava dizendo que o reino de Deus estava às portas. O reino de Deus estava às portas, mas eles queriam saber quem ia ter destaque. O reino é de quem? Quem vai ter destaque? Querido, estavam tão importados com eles mesmos, que segundo ponto que eles não entenderam e não perceberam. A Bíblia vai dizer que no momento que Jesus diz: o traidor está à mesa, Judas vai embora. Judas se levanta de uma mesa com 13 pessoas e vai embora. E eles ainda perguntam um para os outros: quem vai trair? Querido, se você está num ambiente, numa mesa, num jantar, e você diz que alguém que está naquele ambiente vai te trair, e uma das pessoas se levanta e vai embora, quem que você está esperando que vai te trair? Porque o corpo fala mais do que a voz. A postura da pessoa fala mais do que qualquer coisa. Existe uma frase que eu gosto muito de um pensador francês, que diz assim: as suas atitudes falam tão alto que mal consigo ouvir a sua voz. Às vezes, com a boca nós concordamos, mas com o corpo nós estamos discordando de tudo que está sendo falado. Querido, 12 homens que andaram com Jesus, que viram milagres, viram tanta coisa acontecer. Jesus fala: alguém vai me trair. Que eles já tinham uma dúvida, já tinham um caráter meio duvidoso. Ele levanta, abre a porta, desce as escadas e sai da casa. E a pergunta é: quem vai me trair? Ô irmão, que mundo que você está? Você está dentro da mesa, sentado à mesa, e está prestando atenção no quê? Você está dentro do culto, ouvindo Deus falar com você, e você está pensando no frango assado que você vai comprar daqui a pouco. Você está dentro da mesa, no ambiente que Cristo está, tudo aquilo que Cristo está ensinando, tudo aquilo que Cristo está fazendo naquele momento. E você não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. Será que você não sabe viver fora da sua voltinha, do seu umbigo, da sua vontade, para perceber o que está acontecendo? Será que nós precisamos que alguém fale para nós: olha, toma
conduta, atitude, posição. Que maturidade você tem? Você já está anos andando com Cristo, anos ouvindo pregação, anos ouvindo discipulado, anos ouvindo Deus falar, louvor e pregação e trabalho, e você ainda está pensando como criança. Até quando você vai participar de um lugar de adulto pensando como uma criança? Nós queremos a herança de filho, mas a herança é para quem tem maturidade. Se você der milhões para uma criança, ela rasga. Você está num ambiente de filho, numa oportunidade de filho, querido. Jesus não andava só com os 12. A Bíblia vai deixar claro que os 12 já tinham 12, que tinham 12. Jesus andava pelo menos com 700 pessoas, mas só os mais próximos estavam, e os mais próximos estavam com a cabeça no mundo da lua. Aí saímos de culto e falamos: Jesus não falou comigo. Ah, mas Jesus não fez nada. Ah, o culto foi assim. Ah, o culto foi assado. Mas você estava no culto? Porque, querido, existem vários lugares que nós entramos de corpo presente. Inúmeros. Existem festas que nós não queremos ir, que nós vamos só para marcar presença. Nós não estamos nem pensando na festa, nem sabendo o que está acontecendo. Não sabemos nem o sabor do bolo. Existem lugares que nós entramos que nós não queremos estar. Então nós só entramos de corpo presente. Nós só estamos lá para fazer uma média, como se fala por aí. Só que perder a oportunidade de sentar com Jesus na mesa, ouvir Ele ensinar, porque eu estou com a cabeça apenas no meu mundinho. E quando chega a luta, chega a adversidade, chega o momento de provação, você ainda está culpando fulano, beltrano, ciclano, porque você está fraco. Ah, mas eu saí porque me ofenderam. Te ofenderam? Você está preocupado com isso? Ah, mas eu não vou porque pisaram no meu pé. Pisaram no seu pé. Ei, querido, a nossa vida é feita de maturidade. É feita de crescimento. Se não amadurecer, vai ter atitude de criança. Querido, eu estou há quase 20 anos dentro do Evangelho. Quase 20 anos não frequentando a igreja, trabalhando no bastidor da igreja. Se você imaginar o que eu já ouvi, o que eu já vi, o que já fizeram comigo. E querido, já fui convidado a me retirar de igreja. E sabe o que eu fiz? Fiquei. Deus não tinha falado comigo. Ei, nós estamos na mesa, mas não estamos percebidos com nada. Não queremos saber de nada. Ai, a minha vida, o meu querer. Ai, o meu milagre. Ai, a minha prosperidade. O que é Santa Ceia para nós? É para ficarmos lembrando da cruz, querido. Jesus não está na cruz para a gente ficar falando só de sofrimento. Tem lugares que
que penduram Jesus aí com a cabeça baixa, todo sangrando. Não, querido, meu Cristo não está na cruz. Aí nós queremos, como eu já ouvi uma vez há uns anos atrás, que a Santa Ceia era para a gente fazer os irmãos chorarem, para lembrar daquilo que Jesus sofreu. Não, querido. A Santa Ceia é para você ter consciência daquilo que Ele fez por você, daquilo que, por que você está aqui. Nós temos um motivo de estar aqui, e é um motivo de alegria. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, Jesus está aqui. Nós já podemos sentir. Nós perdemos as contas de quantas Santa Ceia nós entramos, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 11, sem discernir, sem ter a consciência do que nós estamos fazendo. O porquê bebemos o cálice, o porquê partimos o pão. O que é uma Santa Ceia? A Santa Ceia precisa, a discussão da igreja é: a Santa Ceia precisa ser batizada ou não? Não, já está na hora da gente vencer isso, pelo amor de Deus. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia e querem tirar dúvida de coisas que não entendem. Não é sobre batismo, é sobre ceia. Ceia é uma coisa, batismo é outra, viver em santidade é outra. A Santa Ceia é para quem quer partilhar do sangue do corpo de Jesus. O que nós estamos falando? Que quem quer ter os ônus e os bônus do sacrifício que foi feito. Eu quero ser curado pelo sangue de Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Glória a Deus, mas você precisa também saber que Ele negou a si mesmo e se prendeu numa cruz por causa de você. E Ele espera o que de você? Vir para a igreja um dia no mês? Vir para a igreja um dia no ano? Falar que ora em casa, mas só fala o nome de Deus quando chuta algum móvel? É ônus e bônus. Todo relacionamento é feito de ônus e bônus. Você sabia disso? Nenhum relacionamento é perfeito. Tem os ônus e o bônus. Aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Mas muitas das vezes o que sustenta um relacionamento é fazer as coisas que você não gosta e não as coisas que você gosta. O que sustenta um casamento não é paixão. O que sustenta um casamento é suporte. O que sustenta um ministério não é empolgação, não é emoção, não é lágrima. O que sustenta um ministério é quem está disposto a morrer, quem está disposto a carregar a cruz. O que faz a salvação atingir mais pessoas é quem está disposto a morrer. Paulo vai dizer: olha, para que em vocês opere a vida, em nós que estamos aqui opera a morte. Nós abrimos mão da nossa vida, abrimos mão de família para você ouvir falar de Jesus. Nós estamos abrindo mão de tempo. Nós estamos abrindo mão muitas das vezes do nosso conforto, do nosso descanso, das nossas dores. Nós estamos abrindo mão de nós mesmos para você ouvir falar do nome de Jesus. Nós achamos bonito quem faz isso, mas quando chega a nossa vez, nós estamos brigando para quem vai ser o maior. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, a sunamita estava aguardando o noivo, sim ou não? Mas
Mas não basta só aguardar. Tem que estar atento. Porque por qualquer distração, você perde o momento que Jesus queria estar com você. E querido, as coisas acontecem em frações de segundos. Não é de horas. Para termos a oportunidade de corrermos atrás. Nós vamos celebrar a ceia. A ceia não demora mais do que 10 minutos. É 10 minutos. É 10 minutos que, se você estiver pensando no seu almoço, você vai comer um pão e um suquinho de uva. É 10 minutos que, se você estiver preocupado com a roupa de alguém, você vai comer um pão e um suquinho de uva. E comer pão e suquinho de uva, você faz isso em casa. Nós não precisamos nos reunir para isso. Nós precisamos nos reunir para lembrar do sangue do corpo de Jesus. Nós precisamos nos reunir para entender que nós estamos vivendo uma causa. Nós estamos celebrando uma causa. Nós morremos por isso, irmão. Não é um estilo de vida, é a nossa vida. Porque estilo de vida você muda quando você quiser. Quem da minha época já não andou com as calças lá embaixo? Quem da minha época já não quis ser roqueiro, andar tudo de preto? Quem da minha época já não teve tanto estilo? Mas isso aqui não é um estilo que você para quando você quiser, não. É a sua vida, é a importância da sua vida. Tem uma frase que eu postei ontem, do Billy Graham, que ele diz assim: mesmo que se a Bíblia não exista mais, mesmo que Jesus não volte, mesmo que acreditar em Cristo seja a maior besteira, eu ainda sou feliz por servir a Cristo. Eu ainda sou feliz por isso. Então, nesse momento, querido, eu vou te convidar, antes de nós cearmos, a fechar os seus olhos por um momento. Digira tudo o que você ouviu. Olhe apenas para você. Pense apenas em você. Não é sobre os outros. Entenda o que está acontecendo. Quem são os personagens? Porque em uma mesa sempre vai ter a bênção, sempre vai ter o sacrifício e sempre vai ter o traidor. E nós queremos saber quem é o maior ainda. Fazendo uma análise desse texto, a vontade que dá é de você pegar pelo pescoço os apóstolos. Estavam com Jesus, andaram com Ele, viveram a Santa Ceia. Mas quantos de nós não fazemos isso todos os dias? Ah, Jonas desobedeceu. Quantas das vezes você não desobedeceu? Moisés não entendeu o que Deus falou e bateu na rocha. Quantas das vezes a gente não bate também? Querido, e nós ainda discutimos quem é o maior.
saber quem é o maior. O Evangelho é sobre quem fez o sacrifício. É isso que nos sustenta de pé. Talvez você esteja imaginando, pastor, eu não vim para a igreja para ouvir isso. Glória a Deus por isso. Quer dizer que Deus falou então no seu coração. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.